Você citou Platão, né? Na sociologia, nós temos a tríade dos três grandes clássicos da sociologia, né? E na filosofia também. Se você for pegar a Sim. tríade ali, vai ser Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Um sucessor, né? O professor, o outro discípulo e depois o discípulo do professor. Existe muita divergência aí a respeito da vida de Sócrates, né? Porque, na verdade, quando a gente começa, né, a se aprofundar em filosofia, a gente vê que Sócrates, ele basicamente não deixou nada escrito. Não. Tudo que nós sabemos de Sócrates é a partir do seu aluno Platão, então os escritos de Platão que menciona a pessoa de Sócrates. Aí surgem algumas linhas, eu queria que tentasse explicar, elucidar isso para nós. Aí surgem algumas linhas de pensamento que chegam a afirmar que Sócrates nunca existiu, que Sócrates seria um personagem talvez criado por Platão para servir, né, um ator, um personagem para servir nas suas ilustrações. Nos seus estudos de filosofia. Bom, eu não sou da área de filosofia, né? E nos seus estudos, como é que você chegou a isso? Existe talvez evidências de Sócrates? Como que você vê essa questão? Sim. Professor, eu sempre parto do princípio que Sócrates existiu. Eu parto do princípio que Sócrates existiu. Não é só o mundo platônico, né, de que Platão teria inventado ele como personagem. Acho que no contexto da história da filosofia, Platão, Sócrates realmente teria existido. Só que nunca deixou nada escrito, como você falou. Ele nunca se preocupou em escrever. A filosofia a de Sócrates se dava onde? Na praça pública, né? Questionando, fazendo questionamento, né? Era a maiêutica, né? A maiêutica, assim eu estava conversando com os alunos hoje sobre isso, a maiêutica, quando parte o conceito do conhecimento e da verdade. E aí, então surge as duas teorias, o conhecimento é interno ou o conhecimento é externo? Né? Então, o conhecimento sendo interno é a maiêutica. E por que maiêutica? Porque a mãe de Sócrates era parteira. A dona Fenareta. Sim, sim. A mãe dele era parteira. E aí Sócrates diz, então, que todos nós também estamos grávidos. Né? Grávidos do quê? De novas ideias, de novos pensamentos. Então, a maiêutica é dar à luz a novas ideias. Né? E Sócrates fazia isso com a juventude. Né, da época, né, questionando os sofistas, né, que se utilizavam da retórica, mas não com o compromisso da verdade. Os sofistas não tinham esse compromisso, e Sócrates não. Sócrates, aí surge o contexto da verdade. A verdade é relativa ou a verdade é de cada um ou é universal? Sócrates, assim como Kant, diz que a verdade ela é universal. A verdade não é só. Se cada um tem uma verdade, não existe verdade. A verdade já tem que ser para o maior número, pelo menos, de pessoas. Então, Sócrates, na verdade, considerado o pai da moral, porque antes de Sócrates se dava um período ainda muito mitológico, e Sócrates rompe com isso, faz uma ruptura, né? Já não é mais aquele pensamento mitológico, mas o pensamento mais agora racional. E ele paga um preço altíssimo por isso, né, professor? Qual o preço, né? Claro, sempre que a gente mexe com poderes, né? Poderes, eu digo poderes terrenos constituídos, né? Autoridades, né? Sistemas. Sempre quando a gente mexe com estruturas, com sistemas já estruturados, a gente acaba incomodando os poderosos, né? E nesse incomodar vem a perseguição, que aí foi o caso de Sócrates, né? Aí ele começa agora a ser acusado de estar tentando corromper a juventude, né? Quando ele está naquela fase ali de transição do mito para as questões racionais, né? Então ele também é acusado de estar menosprezando as divindades dos antepassados, né? Os deuses gregos do passado. Então tudo isso vem como acusação sobre ele, mas na verdade ele estava naquele processo de construção, de conhecimento, aquele processo, a fase de ruptura, né? E isso acaba custando a vida dele. Né? Imagina para a época alguém dizer que não deveria de cultuar os deuses. Os deuses da cidade. Era inconcebível isso. Inconcebível. Para a época, né? Imagina tu não cultuar os deuses, as divindades.
Então, isso, ele pagou realmente esse preço. E pelo conceito de, segundo, né, a acusação de corromper a juventude, fazer a juventude, fazer as pessoas pensarem, irem além, né? E aí, Exatamente. então, ele foi condenado no contexto de tomar um veneno, né? Veneno Exatamente. chamado a cicuta, Cicuta, né? né? Tu sabe que tem um livrinho, claro que você sabe, né? Eu tenho até tenho na minha coleção, tá? Tem um livrinho bem pequenininho, que é a Apologia de Sócrates, Sócrates. que fala o processo ali de acusação e defesa dele, né? Uhum, E tem a parte final ali da sentença, que é a parte que mais me comove, e que deixa uma lição para nós, né? Porque Sócrates, então, ele já era considerado idoso para o período dele, né? Eu não me sim. recordo quantos anos ele tinha, Uhum, mas naquele tempo, né? 50 uhum, anos você já era idoso, né? Mas então ele já era considerado idoso para a cultura grega, e ele vai então para a condenação. E os gregos tinham muito claro isso, que um idoso, né, um grego, um cidadão grego, uhum, depois que fosse idoso, ele não poderia morrer, não poderia ser executado pelo Estado com penas assim que fosse pejorativas, né? Então não podia uhum, ser enforcado, não podia ser decapitado, não podia ser uhum, arrastado por cavalos, porque tudo isso ia denegrir, né, toda a uhum, história de vida daquela pessoa. Então era um direito que o cidadão grego agora, na sua fase, né, na sua uhum, velhice, ele tinha adquirido. Então uma das únicas possibilidades de ser executado era por envenenamento, que é, né, tomar o veneno da cicuta. sim. Mas o que eu acho interessante no livro, que tem uma parte que traz assim, os acusadores dele dizendo assim, Sócrates, só só diz para nós que você está errado, que tá tudo certo, tu volta para casa e termina o resto dos teus dias em paz. Homem, tu já é velho, homem. Só Uhum, diz que tu se equivocou, que foi um desvaneio da tua cabeça, tá? sim. E volta para casa e termina teus dias em paz. E acabou. É só isso que a gente quer. Os Uhum, acusadores de Sócrates, né? E eu acho muito legal das últimas frases de Sócrates, que ele vai dizer assim: não, se eu fizer isso, eu vou ter colocado fora toda a minha história de vida, todos os meus anos que eu vivi até aqui, eu terei uhum, colocado fora. Então, como sim. eu já estou velho, como eu já estou idoso, agora eu vou até o final com as minhas crenças, com as Uhum, minhas uhum, ideias e com as minhas convicções. Né? sim. Como que história eu vou deixar para trás? O cara que, Uhum. quando pressionado, desiste das suas ideias, desiste das verdades alcançadas. Uhum. Então, isso é uma lição que fica para nós, né, nesse julgamento de Sócrates. Interessante, né? Essa questão da apologia do Sócrates. É uma lição do contexto das tuas ideias, do quanto você deve de insistir nelas, né? No Exatamente. contexto de Sócrates ali, de ir até o contexto da morte. Custou a vida, né? Custou a Custou a vida vida. pelas ideias e pela verdade que ele defendia. Se essa é a minha ideia e essa é a minha verdade, eu vou até o fim, Perfeito. né? Foi o que ele fez, Convicção, né? né? Da convicção. Convicção. E aí, então, claro, teria que ler todo o livro, né? O Aham. banquete, quando ele está reunido com os amigos dele, né? Uhum. Ah, daí tem todos os colegas dele, né? Todo mundo assim meio que entusiasmado, né? Ali tinha um amigo dele chamado Alcebiades, né? Dizem que eles tinham assim uma amizade um pouco maior ali, né? Segundo Uhum. contam. E aí então Alcebiades não queria de jeito nenhum que Sócrates morresse, né? Nenhum deles. Daí na hora que ele foi dar o copo de veneno de cicuta, ele virou o rosto. Tem uma Tem uma foto ali, gravura, uma existe um quadro, gravura, exatamente, o quadro que é mostra. onde está mostrando, dando a cicuta para o Sócrates e virando o rosto, Verdade. dizendo, não, eu tô te dando, mas eu não quero ser cúmplice da tua morte, né, Sócrates? Né? Dizendo nesse sentido. Então, chega a ser bonito aquilo, né? Chega a ser interessante. Mas por quê? Por causa da verdade que Sócrates, no caso, foi até o fim. Exatamente. Foi até o fim. E é interessante, né, professor, a questão das ideias, né? Mesmo que a pessoa morra, mas as suas ideias permanecem. Isso hoje é o contexto de Jesus Cristo, né? Então, Tantos então tu vê que aí mártires. volta no que nós introduzimos no começo, né? Então a sociedade contemporânea hoje, olha o quanto ela regrediu, o quanto ela perdeu disso, né? As Uhum. pessoas defendem uma ideia hoje, amanhã já muda de ideia, depois de amanhã já é outra ideia, já é outro pensamento, Uhum. né?
enquanto aí com Sócrates a gente vê um pouquinho diferente, né? Sim. Então é realmente defender. Se eu tenho uma ideia, se estou convicto, levar até o final essa ideia. E aí, então, Platão é que, no caso, também sendo discípulo de Sócrates, fica todo entusiasmado ali, né, com aquele acontecimento, assim como todos, e então ele que resolve escrever. Platão, então, é que escreve tudo sobre o contexto, né, de Sócrates, né? Então foi Platão. Ele que é uma pessoa muito erudita nesse sentido, né? De todos os livros. Professor Luiz, nós voltamos no segundo bloco, então, com Platão, né? Começamos de Platão e vamos transcorrendo aí. E agora a gente faz uma pausinha para o café.